Notícias no Girassol Jornal, edição de fim de semana. É o melhor da informação. Kina, boa noite. Boa noite, Simeão. Temos outros assuntos. Vamos acompanhar aqui os principais destaques de hoje. Ora bem, sofrimento na busca de informação sobre parentes internados. Eu regresso ao caso de cidadãos que passam as noites nos pátios de alguns hospitais em Luanda. Chuva volta a fazer das suas em Luanda. Na Samba, criança de 10 anos foi arrastada e está desaparecida até ao momento. Ora bem, e o aumento de casos de depressão no meio social, fenómeno arrasta cada vez mais jovens. Semana do bom desempenho para o petróleo no mercado internacional. O barril do Brent espreita os $90. E atos que promovem a importância da preservação da paz, uma das mais valiosas conquistas do povo angolano. Olá, boa noite. Bem-vindos. A chuva voltou a fazer das suas em Luanda, caiu ao longo da tarde e as marcas que deixa não são agradáveis. Na Samba, uma criança de 10 anos foi arrastada pela correnteza e não foi localizada até o momento. As famílias estão desesperadas. E é um assunto que passamos a desenvolver mais à frente aqui no Girassol Jornal. E essa chuva não poupou até as zonas nobres da cidade. É o caso do Patriota. Os constrangimentos, como sempre, afetaram igualmente o trânsito, como mostram alguns vídeos amadores lançados nas redes sociais. A chuva continua a não poupar a capital. Hoje, além dos habituais estragos na periferia, as zonas nobres não foram poupadas. Falamos do bairro Lar do Patriota, que registrou longas filas de engarrafamento e enchentes no sentido via expresso. Neste ponto, por exemplo, a água parecia que nascia da sarjeta e borbulhava do chão. Os carros mais altos tinham passagem mais folgadas, já os mais baixos sofriam no trânsito. Muitos metros de água a correr em busca de caminho para escoar. E agora sim, voltamos à história da abertura do jornal, que tem a ver com uma criança de 10 anos que foi arrastada pela água e até o momento não foi localizada. As famílias estão desesperadas. O caso aconteceu na Samba. Vamos acompanhar. A chuva de hoje durou pouco mais de meia hora em algumas zonas de Luanda. No entanto, os danos foram nefastos para essa senhora que viu o seu filho ser arrastado pela força das águas. Segundo ela, a sua presença com o filho no bairro da Corimba, na Samba, foi por motivos de um óbito da sogra. Vim no óbito da minha sogra. Deixei aqui as crianças na mamãe. Fui no óbito. Minha irmã está ligando meu esposo. O menino levaram na água. Levaram na água da vala. Ai, cheguei aqui. Não sei o que se passou. Estavam a brincar aqui, a banhar. Decidiram irem banhar na vala. Porque será que na vala tem mais corrente? Vamos na vala. Vamos na vala. Lá onde foram, não sei se caiu, se lhe empurraram, se queria se pinar para nadar. Já não voltou até o momento. Já não voltou. Já não voltou. Já não voltou. Algumas pessoas dizem que lhe viram. Ele ia pedir socorro, socorro, socorro. Meteu a mão no ar, meteu a mão no ar. Um vizinho quis lhe salvar, mas aí não conseguiu, porque era muita corrente. Era muita corrente, era muita corrente. Meu filho, segunda-feira vai na escola, é como? Esta é a vala da Corimba, no distrito urbano da Samba, onde o menino de 10 anos, Josiane, foi arrastado pela correnteza das águas. Segundo os populares, Josiane apenas estava de visita neste bairro. Nunca vimos um caso desse. Isso hoje nos surpreendeu, sim senhora. E estamos a ouvir que são duas crianças, uma na baixeira e uma aqui. Então isso nos surpreendeu muito. E eu gostaria, dizem que os homens bombeiros estão aqui na área, deviam começar pelo túnel. Nós somos mãe e pai, vamos trabalhar, deixamos as crianças, a chuva surpreende a todos, de maneiras também que surpreendeu a nossa vizinha, ela está no óbito da sogra, a sogra vai ser enterrada segunda-feira e hoje ela recebe o óbito do filho.
É complicado, precisamos de ajuda, por favor. Os moradores da Corimba ainda tentaram resgatar o menino, mas a força das águas foi mais forte. Os jovens pegaram um fio para poder travar a criança, não conseguiram, a corrente era demais e dali depois entregaram uma sombrinha para o seu rapaz preferido, só isso que eu sei disso. A criança veio daí com a correnteza da água. Nós estamos aqui, tentamos pegar algo para ele puxar, não conseguimos. Outros fizeram aqui uma corrente, também não conseguiram. A criança chegou aqui estava um pouco mais calmo, bateu naquela parede, a fazer a curva do túnel, desapareceu. O Serviço de Proteção Civil e Bombeiros, que esteve no local que apresenta vários perigos, continua à procura do menino Josiane, que regressaria para a escola na próxima segunda-feira. Triste. E agora uma situação já retratada aqui no Girassol Jornal e foi lá bem no início da jornada. É o caso das famílias que passam as noites nos pátios dos hospitais. Sem o mínimo de segurança, à espera de informações sobre os seus parentes internados. Já passaram alguns meses desde que a Edna Firmino fez esta reportagem, mas o cenário mantém-se. Na ronda feita pela Rede Girassol, constatamos que no exterior dos hospitais públicos a nível da cidade capital, Luanda, um fluxo de gente a prepararem-se para ali pernoitar. São familiares de doentes internados que deixam o conforto dos seus lares, alegando mesmo que... Eu saí da minha casa porque meu tio acabou de sofrer acidente com meu irmão. Agora estou com o irmão aqui. Diz que nós chegamos. Já estou um mês aqui a dormir aqui mesmo nesse colchão de mola. Tenho aqui doente, vivemos distante no Zango 3, não temos como nós irmos para casa. Ficamos aqui para ver se quando à noite chamam, precisam de sangue ou qualquer coisa, nós estamos aqui ao lado. Chuva é conosco, não tem sítio que vamos ficar. Quando chuva chove, estamos lá em cima da ponte, embaixo da ponte, para nós não molhar. Por exemplo, aqui no Hospital Geral de Luanda, são na sua maioria mulheres que enfrentam essa realidade. Eu estou a dormir aqui ao relento. Cheguei aqui dia 31 de janeiro com o meu filho, vim de ambulância do IGE para cá, evacuada. Constatei alguma diferença. Na província tem um pavilhão para os acompanhantes, mas a realidade daqui da capital é outra. Destruir casa para nós ficar lá, quando vamos ficar doentes, nós vamos ficar naquela casa onde o Estado vai destruir. Vamos ficar lá. Essas lonas aqui passam em cima da cabeça, se chuva que está a vir. Nós ainda vamos ficar mais doentes. Eu apelo ao Ministério da Saúde para fazer alguma coisa, rever essa situação dos acompanhantes, porque estamos a sofrer. Não é só os de Luanda, também os que vêm da província. Até por mim seria uma prioridade as pessoas que vêm evacuados, mas não é o que acontece. E aqui, de frente à maternidade Lucrécia Paim, a situação não é diferente. O que deveria ser cuidado passou a ser normal. Eles dormem, comem e fazem as necessidades ao ar livre. Por outro lado, os moradores dos edifícios adjacentes à maternidade Lucrécia Paim sentem-se agastados por estes fazerem as necessidades vitais ao ar livre. Os pacientes que cá ficam ao redor do edifício criam-nos muitos constrangimentos, mas muito constrangimento. É urinar, defecam, fazem barulho durante a noite. Temos que perceber que o doente normalmente pertence à comunidade. Quando alguém dentro da família, dentro da comunidade, fica doente, todas as pessoas, tanto a família restrita como a família alargada, preocupam-se com a melhoria, o estado de saúde desta pessoa que ficou doente. Daí a razão de que, quando alguém é levado ao hospital, os familiares mais próximos, os amigos e as pessoas que fazem parte da família alargada vão ao encontro desta pessoa para saberem do estado de saúde dele. Para o governo, para o Estado também, não é demais criar um espaço para acomodar as pessoas que, por causa dessa razão cultural, permanecem, passam a noite nos hospitais à espera da notícia, de informações do que está a acontecer com o doente. Importa realçar que para as noites frias o papelão tem sido o seu aconchego e o mesmo foi apelidado de colchão de mola.
E ainda neste campo da saúde, a atualidade não foge dos casos cada vez mais frequentes de depressão no meio social. Realidade associada ao aumento visível de casos de suicídio e é preocupante porque o fenómeno está a arrastar cada vez mais jovens. Sobre o assunto, a nossa equipa foi atrás de algumas respostas. A depressão é uma das principais causas de suicídio no mundo. O psicólogo Fernando Kawendimba aponta a crise da identidade como um dos fatores que desencadeia no indivíduo este transtorno. Como estão em fase de transição da infância para a vida adulta, há pelo meio aqui uma necessidade profunda de busca de identidade. Ele precisa de se afirmar, precisa de responder à questão de quem sou eu, de onde vim, para onde vou, não é? Ele precisa de saber no momento. E enquanto não consegue responder a isso, percebe-se um indivíduo inútil, um indivíduo desnecessário, um indivíduo cuja existência é vã e, por efeito, colocar esta possibilidade de pôr termo à própria vida. Vista por algumas pessoas como frescura, a depressão é uma realidade no nosso país e afeta, sobretudo, adolescentes. A depressão é uma questão muito séria e vai aumentando cada vez mais os números, vai sendo cada vez mais um fator importante que leva a situações muito graves como o suicídio. Então precisamos de levar isto muito a sério, promover não só em setembro campanhas de conscientização, de combate à depressão, de prevenção do suicídio, mas todos os dias da nossa vida para salvarmos a humanidade, mais especificamente aqui os angolanos. Temos terapias holísticas energéticas e psicoterapias que auxiliam, então elas chegam aqui com dor profunda de desistência. Eu trago a pessoa de volta a ela, consciência a ela, olharmos para a criança ferida dela, o que origina aquela tristeza excessiva, onde está o problema central, vamos ao núcleo. Eu sei o que é que esta gente está a sentir, o que é que esta gente passa, o que é ninguém nos compreender, o que é nós estarmos a gritar em socorro, por socorro em silêncio, porque as pessoas olham mas não veem. E nem sempre é porque as pessoas não querem ver, é porque de facto a sociedade não está moldada para ver isso. No projeto Prevenção do Suicídio, Manuel Castanho acompanha adolescentes e jovens de 17 anos aos 23 que tentaram tirar a própria vida em decorrência da depressão e outros transtornos do foro mental. Cresci num orfanato. E depois tive que sair por conta da idade e no tempo que eu fiquei lá não tive apoio da minha família e nem eles entravam em contato comigo. Então quando saí foi um pouquinho difícil e isso de certa forma mexeu muito com o meu psicológico, por isso é que eu entrei numa depressão que me levou à tentativa de suicídio. Nunca cheguei a cortar os pulsos, fiz uns arranhõezinhos, tipo, arranhava apenas com cacos, lâmina, mas nunca cheguei a cortar. Quando eu tivesse assim a ter uma crise. Eu não queria que a minha mãe ficasse preocupada ou alguma coisa do gênero, então eu quis procurar ajuda de maneira independente. Eu não tentei suicídio, mas muitas vezes eu penso em tal coisa. Como eu vi que os pensamentos suicidas estavam a aumentar e não sei o quê, tem a frase que diz: é melhor cortar o mal pela raiz, então eu achei melhor voltar a fazer terapia antes que o problema se agravasse. Maior que a tristeza de não vencer é a vergonha de não ter lutado. E nesta luta contra a depressão, escolhe ser feliz. Na província de Cabinda aconteceu um derrame de combustível numa central de produção elétrica da região mais a norte do país. Não houve intervenção das autoridades até ao momento e alguns cidadãos reaproveitam o produto de forma arriscada. Vazamento do combustível na central de produção de eletricidade coloca as populações em risco no bairro Chibodo. Adultos e crianças, na inocência, mergulham na recolha do combustível derramado. Alguns para comercializarem, outros para a utilização caseira. Eu também estou a vir do estágio, desci do táxi, vi fluxo de pessoas aqui. Desci, olhei, vi a tirar em gasóleo, eu também pedi bidão, vim. Recolhi o bocado que ficou, chegou até no meio. Vou limpar chão. Vai limpar chão? Uhum. Sabes o risco que isso causa? Não. Os riscos de saúde são maiores.
A probabilidade de contrair infecção pulmonar e problemas de pele é grande, para além dos danos ao meio ambiente. Os moradores, preocupados com a situação, pedem à direção da empresa a resolver o problema o mais rápido possível. Prejudica porque geralmente o povo que vive aqui sofre consequência por causa deste combustível que vem derramar a estrada. O ambientalista Max Kessong disse que situações do género devem ser evitadas por parte da Prodel. Como ambientalista e defensor do ambiente, isso é um mal que dá consequências com muitas consequências. Primeiro, a saúde das pessoas, depois os riscos daqui pode ter uma chama e criar incêndios em proporções alarmantes, e não só também os próprios solos nesse momento que são contaminados. Se nós notarmos bem, isso vai até a vala ali embaixo. A vala ali embaixo dá acesso ao rio, acho que é o rio Lucola, que depois vai receber esses resíduos. Ali à volta do rio Lucola tem algumas lavras, no rio Lucola depois vai deixar isso no mar, o mar tem peixes, e então são consequências inestimáveis. O combustível corre nesse esgoto e a população de forma inocente vai recolhendo o produto. Os perigos são maiores, danos à saúde. Até a altura que nós fechávamos essa reportagem, tentamos contactar a direção da Central de Produção de Eletricidade do Chibode. A resposta que nos foi dada: não estamos autorizados a falar. E a semana está a ser de um bom desempenho em relação ao petróleo nos principais mercados internacionais. A principal matéria-prima do país está em alta nas negociações. O barril do Brent, de referência para as exportações angolanas, está a ser comercializado acima dos $85. Os preços do petróleo subiram e garantiram a quarta semana consecutiva de ganhos, depois que o órgão regulador de energia do Ocidente ter dito que a demanda global atingirá um recorde neste ano devido à recuperação do consumo chinês. Segundo a Agência Internacional de Energia, a demanda mundial do petróleo deve crescer 2 milhões de barris por dia em 2023 para um recorde de 101,9 milhões de barris por dia, impulsionada principalmente pelo consumo mais forte na China após a retirada de restrições relacionadas ao combate contra a Covid-19. As exportações de petróleo da Rússia atingiram em março o nível mais elevado desde abril de 2020, apesar das sanções da União Europeia e do G7. O petróleo Brent fechou a semana a $86,31 por barril e registrou um ganho semanal de 1,5%. As 4 semanas de aumento é a sequência mais longa da subida desde junho de 2022, afirma a Agência Internacional de Energia. A agência também alertou que cortes profundos na produção anunciados pela Organização dos Países Exportadores de Petróleo OPEP e outros produtores aliados pela Rússia, um grupo conhecido como OPEP+, podem elevar um déficit de oferta de petróleo e prejudicar os consumidores. O petróleo Brent, que serve de referência para as exportações angolanas, subiu mais de 6% hoje, sendo negociado a $86,63 por barril. O patamar é o mais alto desde o início de março. E olhamos a seguir para os preços no mercado doméstico, depois da passagem da Páscoa, no fim de semana em que esteve em alta procura do peixe. Como é habitual ao sábado, hoje fomos mais uma vez medir o quadro em relação aos preços dos principais produtos, sobretudo os da cesta básica. Consumidores em Luanda confirmam o aumento dos preços em determinados produtos da cesta básica, nomeadamente o arroz, óleo vegetal, peixe e frango. Durante uma ronda efetuada pela nossa equipa de reportagem nos mercados do São Paulo e da Teixeira, contactamos alguns consumidores que se pronunciaram sobre o assunto, como é o caso de Amélia Antônio. Há coisa que reduziu, há coisa que não reduziu.
Tá vendo? Outras coisas está com preço acessível, outras coisas não. Quem também confirma a subida dos preços dos produtos que compõem a cesta básica é a senhora Luzia Azevedo, que defende mais poder de compra para a população. Há um mês atrás compramos o óleo de 20 litros a 11.500, mas agora hoje compramos a 13.800 kwanzas. O arroz, a massa está mesmo muito alto, está a 8.750 kwanzas. A massa estava a 3.500 há um mês, este mês está a 3.800. O aumento dos preços também se registrou nos produtos congelados. Por exemplo, o frango estava a 7.300, já está 9.500. Tem loja que estão a vender 8.500, mas tem loja que estão a vender 9.500. Agora, a carne está mesmo cara. 1 quilo de carne, 4.000, 5.000 kwanza, 1 quilo de carne. O frango inteiro que está acessível. O peixe está muito caro. Carapau de 17, de 15, subiu 21 a 22 mil. A pescada, temos a pescada M, subiu a 21 mil. Era 16 mil. Então a escola está muito cara. E a revendedora Bem-vinda a Poate constata uma variação de preços praticados por vários agentes comerciais. Sou vendedor de óleo. Eu vendo só óleo. Vi o bilhão de óleo subir um pouco. A mês passado estava 11.600, 11.700, agora está 13.500. Quanto à opção de compras dos produtos da cesta básica, quer seja no mercado formal como no informal, a opinião dos consumidores divergem. Supermercado as coisas é muito caro. Suponhamos ali no supermercado vou comprar cenoura a 100 kwanza, mas aqui comprei um monte, tinha que cerca de 10 ou 12 a 100 kwanza, tá vendo? Aqui é monte, ali não, é por isso que nós escolhemos vir aqui no mercado, nas mamães, de que supermercado. O supermercado atende muito lento, já não tem aquele carinho para atender os clientes, compra ainda a bicha. Atende muito lento agora, nós não gostamos disso, gostamos, chega, compra, vai. O peixe, principalmente, o peixe está muito caro. Já vai há uma semana que eu vou à Praia da Mabunda, à procura de peixe, não aparece, não temos peixe. Então aqui no mercado está sim acessível. Acho que as senhoras estão a tentar facilitar a taxa das pessoas. O último dia das reuniões da primavera, organizadas pelo Banco Mundial e Fundo Monetário Internacional e que têm lugar nos Estados Unidos da América. Com Angola representada por uma delegação liderada pela Ministra das Finanças, Vera Daves de Sousa, no palco das reuniões já foi apresentado aos parceiros o quadro atual do mercado cambial angolano. Angola participa em diferentes sessões e reuniões ao mais alto nível dirigidas aos ministros e governadores dos bancos centrais de todo o mundo nas reuniões de primavera que tiveram início no passado dia 10 do corrente mês. De acordo com a agenda, a delegação angolana participa de audiências e encontros com executivos de bancos internacionais e responsáveis de várias instituições com o objetivo de debater questões de importância econômica global, além de temas específicos que integram a agenda econômica e dos desafios mais urgentes que o mundo enfrenta atualmente. A missão angolana é chefiada pela Ministra das Finanças, Vera Daves de Sousa, e integram na mesma missão o Governador do Banco Nacional de Angola, José de Lima Massano, e o Ministro da Economia e Planeamento, Mário Caetano João. O lema deste ano é Reformulando o Desenvolvimento para uma Nova Era. As reuniões da primavera de 2023 do Grupo do Banco Mundial e do Fundo Monetário Internacional terminam neste domingo, 16 de abril, na sede do Banco Mundial e do FMI, em Washington, D.C. E falamos de agricultura a seguir e com dados que mostram que o país perde muito com a importação de matérias-primas destinadas aos setores da agricultura e indústria. A estimativa das perdas, segundo especialistas, chega aos 40 mil milhões de dólares a cada 10 anos, o que quer dizer que o país deve continuar a apostar forte nas ações que permitam a máxima redução das importações. Os valores avultados que Angola perde anualmente com a importação de matérias-primas utilizadas nos setores da agricultura e da indústria certamente prejudicam a economia do país. A indústria nacional cresceu, mas não de forma muito visível, em função de algumas limitações ainda existentes. Mas tudo isso tem uma explicação prática no ponto de vista econômico. São valores que poderiam ser alocados para o setor social ou então
numa melhor forma para investir ou financiar o setor produtivo, mas o Estado gasta, não é, para ter que importar essas matérias-primas. Portanto, são recursos financeiros a sair, são divisas que têm que ser alocadas para esse tipo de atividade. Os derivados do trigo, têxteis e embalagens, tais como produtos higiênicos, também registraram um considerável crescimento, como sucedeu com o vidro, sal, açúcar e álcool, que serve como um incentivo para investir nos setores. Portanto, há aqui duas reflexões que precisamos fazer. Por um lado, refletir-se entre importar e construir uma indústria local, onde é que se gastaria mais, mas eu penso que o mais sustentável é sempre construir uma indústria que a médio e longo prazo possa dar resposta, e também pensarmos numa estratégia de substituição de importação de produtos ou destas matérias-primas para o setor. Os materiais de construção estão liderados por vários produtos como cimento, depois seguem a metalurgia pesada, produtos químicos e bebidas, constando dos que tiveram maior índice de crescimento no país. O café no mercado, olhos sobre um dos produtos que já chegou a atingir altas referências a nível económico e que precisa voltar a ser colocado no alto. Até porque, em termos de qualidade, o café angolano foi sempre dos melhores. Mas já agora a questão é como é que estamos nos dias de hoje? Acompanhe a reportagem da Celestina Zola. Angola já foi o terceiro maior produtor mundial de café. Em 1970, chegou a atingir cerca de 225 mil toneladas por ano. Recentemente, foi criado um programa de relançamento da produção do bago vermelho e, para esse produtor, precisa-se fomentar a produção, apostando nos pequenos produtores para que o café possa voltar a ter um lugar de destaque na economia. Todo ele com sementes amboim, tiradas da fazenda. Algumas plantas vieram do INCA, portanto há que realçar que o INCA é o nosso parceiro fundamental. Nós temos que pensar que o café tem que vir do pequeno produtor. A produção familiar é importantíssima. Nós não podemos pensar que tudo o que se fazia no tempo colonial era mau. Esta fazenda tem mais de 1.500 hectares e situa-se na província do Bengo. Aqui estão a ser replantados cafeeiros que daqui a 3 anos poderemos ver os frutos. Esta planta de café foi replantada há 2 semanas e esta está na terra há 2 anos. Esta outra tem mais de 60 anos. Desativada depois da independência, esta é uma das muitas áreas do país onde se aposta no relançamento da produção do café. Plantado de novo estão 10, os outros 50 foram podas radicais que se fizeram aos cafezais com 60 anos e alguns com 70, mas que estão a dar resultado. Se nós já fomos uns produtores sérios, portanto temos que voltar a ser. Temos que ter peso na economia mundial. Apesar do programa de relançamento da produção do café no país, os níveis ainda são baixos e ainda assim Angola continua a produzir o melhor café robusta a nível internacional. Nós precisamos, no mínimo, anualmente, de mais de 20 milhões de mudas. Até o ano passado, nós apenas tínhamos produzido cerca de 1 milhão de mudas, que estamos muito aquém das necessidades dos nossos produtores. Temos, de facto, um programa do Arábica que prevê produzir 4 milhões e meio de mudas. Já temos em viveiro cerca de 3 milhões e meio de mudas para apoio aos produtores de café. Mas também temos um outro programa do Robusta, que já temos cerca de 2 milhões de mudas para as zonas do Robusta. Entre as dificuldades encontradas no fomento da produção do café estão as vias de acesso. Nós temos que facilitar o acesso aos créditos bancários. Temos também que melhorar as vias de acesso para as zonas de produção. É preciso de produzir e colocar no mercado, mas se não há, se as vias não estão em condições, é muito difícil que o nosso produtor tenha acesso ao mercado. Em 1991, o consumo global do café foi cerca de 90 milhões de sacos, segundo a Organização Internacional do Café. E no período 2020-2021, o consumo estimado foi de mais de 167 milhões de sacos. Primeira vez que eu tomei, me senti bem,
Então criou-me um ritmo. Depois de terminar a minha refeição, vou tomar um café que é para mim poder sentir melhor. A pessoa para estar no café tem que gostar, tem que sentir alguma coisa pelo café. O país acaba de ter o decreto atualizado das medidas de prevenção contra a Covid-19, determinação do Presidente da República. Destaque no decreto para o regresso do uso obrigatório de máscaras nos hospitais e farmácias, medida que está em vigor a partir de hoje. As medidas contidas no decreto presidencial que entrou em vigor hoje determinam que as entradas e saídas no território nacional passem a depender de apresentação do certificado de vacinação que atesta a imunização completa ou alternativa da apresentação do teste do vírus SARS-CoV-2 do tipo RT-PCR com resultado negativo efetuado nas 48 horas anteriores à viagem. O mesmo decreto explica que os menores até 12 anos não precisam apresentar o certificado de vacinação ou teste nas entradas e saídas do país. O decreto publicado nesta sexta-feira estabelece como medida de contenção sanitária a obrigatoriedade da utilização de máscara facial nas unidades sanitárias e nas farmácias ou serviços equiparados, sendo facultativa a sua utilização nos restantes locais de acesso público. A medida foi tomada devido ao aumento do número de casos positivos nos últimos tempos e por forma a evitar a propagação da doença. Confronto no Sudão faz vários mortos e feridos. É um dos destaques que marca o compacto da atualidade internacional. Hoje que vai ser desenvolvida pela Janete Meio-Dia. Janete, boa noite. Além disso, também já foi detido Jacques Teixeira, nos Estados Unidos. Certamente. Boa noite, Kina e Simeão. Boa noite a si que nos acompanha. As autoridades norte-americanas detiveram o cidadão responsável, ou melhor, que terá sido responsável pelo vazamento das informações sobre o conflito entre a Rússia e a Ucrânia e que davam conta também de que os Estados Unidos espiam alguns dos seus aliados. O cidadão norte-coreano Jacques Teixeira, de origem portuguesa, trabalha no Serviço de Informações da Guarda Aérea Nacional, posto que lhe deu a possibilidade de ter acesso a informações que foram divulgadas. Veja a seguir outras notas internacionais. As forças de apoio rápido e o exército do Sudão entraram em confronto nas ruas de Khartoum neste sábado. As forças de apoio rápido paramilitares disseram que assumiram o controle do Palácio Presidencial, onde reside o chefe do exército, e o aeroporto internacional de Khartoum, bem como os aeroportos das cidades de Meroué e El Obeid. Fontes indicam que um civil morreu e várias pessoas ficaram feridas em consequência dos confrontos. O ex-primeiro-ministro Abdallah Hamdok pede cessar fogo imediato. As partes acusam-se mutuamente. O exército afirma que as forças de apoio rápido atacaram os seus efetivos, enquanto que as forças declaram que o exército cercou uma das suas bases, tendo em seguida aberto fogo usando armas pesadas. A tensão entre as duas partes aumenta pelo país o medo de um conflito generalizado e coloca em causa o processo de transição para um governo civil iniciado em 2021. O governo da França prometeu que vai continuar a conversar com os sindicatos, horas depois de o presidente francês Emmanuel Macron ter promulgado as alterações à lei que aumenta de 62 para 64 a idade de reforma. Os sindicatos e forças da esquerda criticaram, no entanto, o presidente francês pela decisão poucas horas depois da validação pelo Conselho Constitucional. O diploma deve estar pronto para entrar em vigor a partir do próximo mês de setembro. A intenção de Macron de alterar a idade da reforma tem gerado vários protestos em França, que são marcados por várias detenções. O sindicato maioritário incentivou a continuação dos protestos, sustentando que há muito descontentamento e que deve ser expresso, tendo rejeitado o convite de Macron para um encontro na próxima terça-feira no Eliseu. Os combatentes do grupo mercenário russo Wagner capturaram mais 2 áreas da cidade ucraniana de Bakhmut, segundo o Ministério da Defesa da Rússia. Um comunicado do Ministério indica que o grupo Wagner avançou com sucesso, capturando 2 áreas nos arredores norte e sul da cidade e garantiu que as unidades de paraquedistas do exército russo estavam a apoiar o avanço. A Grã-Bretanha, no entanto, disse na sexta-feira que as tropas ucranianas foram forçadas a ceder algum território em Bakhmut, enquanto a Rússia montava um novo ataque.
O primeiro-ministro do Japão, Fumio Kishida, foi evacuado ileso depois de um cidadão japonês ter atirado o que parecia ser uma bomba de fumaça no local do discurso da campanha de Kishida, no oeste do país, neste sábado. O suspeito, de 24 anos, foi detido pelas autoridades japonesas e acusado de obstrução forçada de negócios, segundo a mídia daquele país. E antes do adeus, importa aqui referir que os mortos no Sudão são 3 e o cidadão detido nos Estados Unidos é norte-americano. Kina Simeão, está tudo dito por hoje. Boa noite. Boa noite, Janete. Obrigada por estas informações oportunas. Estamos juntos, Janete. E olhamos agora para atos que promovem a importância da preservação da paz e reconciliação nacional. Houve marcha hoje já em todo o país. Aqui em Luanda participaram da marcha milhares de cidadãos, entre jovens e adultos, que defendem que a paz deve ser a todo custo preservada por ter custado muito caro aos angolanos. Tá bonito, tá bonito! A palavra tem origem no latim, pax, significa tranquilidade ou até mesmo ausência de guerra. Paz é escrita com 3 letras apenas, mas é de uma abrangência incalculável. É por isso que nem os 86 anos de idade impediram a Dona Maria da Conceição de se fazer presente no ato que visou refletir os 21 anos de paz em Angola. Nós que estamos vivos temos que estar aqui. Estou aqui para mostrar que a juventude deve apoiar a paz. Nós dependemos da paz e nós, como cristãos, não podemos ter nada no coração que não deve. Todos nós temos que ser uma só nação, um só povo, uma só nação, comermos junto, andarmos juntos sem problema. Promovida pela JMPLA, a Marcha da Juventude em apoio à paz reuniu luandenses de todos os cantos da capital do país. Começou quando eram 9 horas e 40 minutos, num percurso que levou mais de 30 minutos, desde o cemitério da Santana até o conhecido Largo da Família. Todos nós devemos, no nosso dia a dia, passar sempre uma palavra de paz, de harmonia, de reconciliação. Todos nós temos a missão de preservar essa paz. Essa moldura humana é que, identificando-se com esses princípios, participa e vem dar mais uma mensagem importante que é com paz que nós conseguimos construir o nosso país. Sem paz não há emprego, sem paz não há segurança, sem paz não há desenvolvimento, sem paz não há nenhuma condição para os jovens poderem progredir. Por isso, a mensagem para os jovens de que preservemos a paz. Com base nas suas responsabilidades, a Igreja aderiu ao convite e se fez presente na marcha. Os beneficiários somos todos nós. São 21 anos que devem ser manifestados, regozijados pelos angolanos, em particular a juventude. A paz representa harmonia, ligação, união entre os povos. Para nós é uma grande valia juntarmos-nos a este movimento de paz, até porque a própria igreja em si, ela tem esse papel fundamental de levar a mensagem de paz. A caminhada foi liderada por Manuel Homem, primeiro secretário do MPLA em Luanda, e Crispiniano dos Santos, primeiro secretário nacional da JMPLA. Já no Largo da Família, foram ouvidos apelos para a preservação daquele que é considerado o segundo bem maior dos angolanos, depois da independência nacional. Quando a paz reina, a esperança floresce e a juventude se torna a força que impulsiona o desenvolvimento econômico e social do nosso país. Nossos angolanos jamais devemos recorrer à força, ao ódio e à violência para impor a vontade de quem quer que seja. Devemos primar sempre, mas sempre, pelo respeito ao diálogo e convivência na diferença, porque a paz trouxe a esperança de uma Angola melhor para todos nós. Nós queremos a continuidade da paz, queremos uma juventude forte, dinâmica e que consiga pensar por si mesma quais são os benefícios de uma paz. A boa música angolana, protagonizada pelos artistas Rui Orlando, John Barry e outros, fizeram parte do ato que juntou não apenas militantes do MPLA, mas também jovens e adultos da sociedade civil, para numa só voz apelarem à preservação da paz. E vamos ver também como foi a Marcha da Paz na província do Namibe, onde saíram às ruas igualmente milhares de pessoas. Todos pela preservação rigorosa desta que é uma das mais valiosas conquistas já alcançadas pelo povo angolano.
Os jovens dos vários municípios da província do Namibe marcharam este sábado pelas artérias da cidade de Moçambique em apoio à paz. Para os jovens, a paz proporcionou enormes ganhos para toda a sociedade angolana e deve ser preservada. A paz, como sabe, é a base do desenvolvimento e da estabilidade social de qualquer nação e para o nosso caso, para o nosso país, não é o contrário. Nos traz harmonia, nos traz reconciliação para com todos nós. A paz, posso considerar que é o maior ganho que a população angolana teve, porque é sabido que sofremos muito na época da guerra. Então, desde que conseguimos a paz, é importante que nós, a juventude angolana, preservamos a paz, porque é com paz que podemos reconstituir o país, como temos feito nos últimos 21 anos. O que eu passo no seio da juventude é mantermos na unidade, na perspectiva de mantivermos esta paz, que de uma ou de outra forma tem trago e traz ganho no seio da juventude. E foi assim também na província do Ambo. Acompanhe os principais momentos que marcaram a marcha por lá. Com lemas como abaixo a manipulação e a vandalização, a juventude caminhou entoando cânticos e gritos de bravura que exaltam a paz. Os jovens não devem aceitar nas mentiras daqueles que procuram minimizar as grandes realizações que o país está a trilhar, fingindo-se de cegos de olhos abertos, tirar proveito das situações alheias ao nosso glorioso, que nunca poupou esforços na busca das melhores vias para a resolução dos inúmeros problemas com que as populações ainda se debatem. Lotino Lica diz que os jovens estão no caminho certo na edificação de um país desenvolvido. Hoje, as armas foram substituídas não só pelas canetas, mas sobretudo pelos instrumentos de trabalho que permitem transformar os campos ontem minados em áreas de produção agropecuária e de outros projetos sociais. Com a paz, existem condições para a realização das aspirações juvenis. Temos que vir também para reforçar aquilo que sempre desejamos, que é a felicidade da própria paz. A juventude deve centralizar-se naquilo que é o bem. E nesse momento, para nós, angolanos, o bem maior é a paz. Devemos contribuir para a paz, porque é benéfico para todos e se organizarmos melhor, acredito que Angola será uma alegria para todos. Desfilaram ainda na Marcha da Paz políticos, deputados, autoridades tradicionais, entidades religiosas, bem como membros da sociedade civil. E hoje é dia de biografia, logo após o Girassol Jornal. No Espaço Promete, conheça o convidado da edição de hoje. Acompanhe logo mais, depois do Girassol Jornal, o programa Biografia. Nesta edição, temos como convidado Fabrício Alcebiades Maieco Aquá. O programa Biografia começa logo após do Girassol Jornal. Não perca! E seguimos com o resumo dos principais assuntos que marcaram a semana aqui no Girassol Jornal. Semana em que o chefe de Estado recomendou trabalho à diplomacia angolana face ao desafio da atração de investimento estrangeiro. Confira o resumo. Esse encontro entre os lesados surge numa altura em que as famílias rejeitam ser realojadas para as casas do Luanda Limpa, no Zango 3B, porque, segundo eles, não foram somente 11 famílias que foram partidas às residências e que aquelas habitações não correspondem com as que elas tinham. Uma pessoa que tinha uma casa de 4 quartos, sala, cozinha, quarto de banho, quintal, todo marquisado, hoje para ficar nas grades. Eles querem nos meter nessas casas aí de Ferrovite, Chuna, no Luanda Limpa. Água parada e o mau cheiro denunciam as más condições de habitabilidade desta zona, onde faltam os serviços sociais de todo tipo. Este bairro, localizado no distrito do Morro dos Veados, município de Belas, a população vive rodeada de água parada, que poderá causar sérios problemas de saúde. A falta de escolas nesta localidade é outra dificuldade. A primeira dificuldade que nós temos é mesmo concernente à escola do Estado das crianças.
Aqui as crianças estudam na explicação. Tem aquela explicação da Católica de Chapa, onde as crianças estudam e pagam-se 1.500 kwanza por mês. Nem toda mãe tem possibilidade de pagar. Tem muita criança aqui que não estuda, porque há mesmo mãe que não precisa tirar 1.500 kwanza para pagar. A escola está lá no Imbondeiro, lá no nosso super. E uma criança de 6 anos ou 7, viajar de lá para cá é muito difícil. Este é o segundo dia em que os principais serviços prestados pela administração municipal de Cacoaco estão centrados nos moradores do bairro que carregam o nome que nos remete à Sagrada Escritura. No Paraíso, os populares estão a beneficiar de serviços diversos, tais como identificação civil, vacinação e muito mais. Cacoaco tem jovens intelectuais capacitados para poder doar o seu conhecimento, para poder transmitir e aprender. E muitas vezes a juventude só precisa de uma única oportunidade, só precisa de uma atenção específica. Qual é a visão para com o jovem de Cacoaco, para com as casas do Maia-Maia? Sabemos que são casas preparadas para o pessoal que habita em zona de risco. Compreendemos e até respeitamos, é um bom gesto. Mas nós, os jovens daqui, precisamos. Foram 5 dias de trabalho no município de Cacoaco, mais especificamente no bairro Paraíso, onde o governador auscultou os moradores, deu voz às autoridades tradicionais, religiosas, ouviu a juventude, fez promessas e pediu o apoio de todos para transformar Luanda num lugar melhor para se viver. Com o lema sobre a ação diplomática angolana no atual contexto internacional, desafios e perspectivas, foi aberto esta terça-feira em Luanda o 9º Conselho Consultivo alargado do Ministério das Relações Exteriores. O encontro, que acontece de 5 em 5 anos, reuniu os diplomatas que representam Angola em várias partes do mundo. Temos estado a assistir um mundo que vive um momento de reconfiguração geopolítica, com uma tendência de mobilidade do centro de equilíbrio do sistema internacional. Neste sentido, Sr. Presidente, trazemos aqui todos os quadros que representam o país no exterior e auxilia a vossa ação diplomática para a concretização da nossa estratégia de política externa do país e do nosso país no mundo em plena mutação. Investidores internacionais manifestaram em Washington a intenção de entrar no mercado bancário angolano durante um encontro com o governador do Banco Nacional de Angola e os ministros das Finanças, Economia e Planeamento, no âmbito das reuniões de primavera do Banco Mundial e Fundo Monetário Internacional. De acordo com o governador do BNA, há espaço para mais bancos internacionais operarem em Angola. O ano de 2020 e 2022, Angola fechou com uma taxa de inflação abaixo dos 12%, o nível mais baixo dos últimos 5 anos. No mercado cambial também temos estado a registrar grande estabilidade, um mercado que funciona, os níveis de volatilidade também têm estado, de certo modo, tanto contidos, o que permite dar maior previsibilidade aos investidores, e aqui não apenas os investidores internacionais, mas também aqueles que operam no nosso mercado de forma mais direta. O sonho da casa própria é ainda uma miragem para muitos jovens. Tudo porque uns estão desempregados e outros não têm salário capaz de concorrer aos projetos imobiliários do Estado. Não há muitas oportunidades no caso dos projetos habitacionais, porque não há facilidade, não há aquilo que se diz, às vezes, para se obter algum empréstimo para os jovens. Então isso dificulta e faz com que muitos jovens não consigam ter a casa própria. Os jovens chamam a atenção sobre as condições impostas para a aquisição de moradias e deixam qualquer um sem alguma esperança, e os seus salários muitas vezes não são compatíveis ao custo de vida. Personalidade da semana, habitual ao sábado com o Bravo da Silva. O eleito hoje é Joseph Pulitzer, político e jornalista norte-americano de origem húngara. Joseph Pulitzer nasceu a 10 de abril de 1847 em Mako, Reino da Hungria, e morreu a 29 de outubro de 1911 em Charleston, Carolina do Sul, Estados Unidos da América. Pulitzer, que viveu 64 anos, foi um político norte-americano de origem húngara,
que era editor do jornal St. Louis Post-Dispatch e do New York World. Ele tornou-se uma figura de destaque do Partido Democrata dos Estados Unidos e foi eleito congressista por Nova York na década de 1890. A feroz competição entre o seu World e o New York Journal de William Randolph Hearst fez com que ambos desenvolvessem as técnicas do jornalismo amarelo, que conquistou os leitores com sensacionalismo, sexo, crime e horrores gráficos. O amplo apelo chegou a 1 milhão de cópias por dia e abriu caminho para jornais de grande circulação. O nome de Pulitzer é mais conhecido pelos prémios Pulitzer, estabelecidos em 1917 como resultado da sua doação à Universidade de Colômbia. Os prémios são concedidos anualmente para reconhecer e recompensar a excelência em jornalismo, fotografia, literatura, história, poesia, música e drama norte-americanos. Pulitzer fundou a Columbia School of Journalism pelo seu legado filantrópico. A instituição foi inaugurada em 1912. E assim termina a edição de fim de semana do Girassol Jornal. É sempre um prazer estar consigo. Nós voltamos na segunda-feira, certamente. Continuação de um ótimo sábado. Boa noite. Boa noite. Tem a seguir mais uma edição do Espaço Biografia.